A gente fez um trabalho muito legal. Quem não pôde estar com a gente de manhã, é importante ir lá no YouTube. A Luísa vai postar provavelmente no final do dia. A gente está gravando. Inclusive, Luísa já começou a gravar. A gente vai gravar essa sessão também, porque a gente está achando essas trocas que estão acontecendo muito importantes. Para quem não sabe, a primeira semana do Semana Futuro ERJ, né? De comemoração dos 4 anos de projeto, está rolando. Ela começou na terça, ela vai até a próxima terça, vai ter atividade todos os dias, tá todo mundo convidado. E eu queria chamar, hoje são 3 apresentações, tá, gente? Fiquem ligados no chat, porque a gente vai postar a lista de chamada assim que possível, tá? Quem vai apresentar agora é a Yasmin. Yasmin, podemos? Yasmin. Oi, gente. Olá. Boa tarde. Desculpa o atraso, tá bom? Estávamos comemorando o aniversário da outra apresentante, Beatriz, né? Aniversário dela. Parabéns, Bia. Parabéns, Bia. Então, eu peço quem puder. Eu sou Yasmin, né? De estudante de pedagogia. E eu peço quem puder apresentar, compartilhar aqui a nossa apresentação para a gente começar. Ou eu posso abrir? Me fala aí, Rafa. Acho que a Luísa já abriu para vocês começarem. Aí quem tá falando, quem vai começar é a Yasmin, não é isso? É. Seria a última Yasmin, apresentação. desculpa, Rafa. Yasmin, você prefere abrir ou eu posso guiar daqui? Então, você pode guiar, acho que melhor, né? Não sei como foi de manhã. Então fica à vontade, tá? Já tá aí disponível. Eu eu peço que a Rebeca, ela vai apresentar junto comigo, se apresente também um pouco sobre ela, né? Rebeca Novaes, ela é estudante de Física no UFRJ e é apresentadora junto comigo. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Então tá. Obrigada. Meu nome é Rebeca, sou estudante de Física na UFRJ, licenciatura, pretendo ser professora e é, tenho 21 anos e é muito bom estar compartilhando aqui dessa troca cultural com vocês. Perfeito. Bom, gente, o nosso projeto, ele fala a partir da nossa vivência como ex-alunas do Colégio CEP 208 Ministro Hermes Lima Brasil Turquia, que está localizado em Caxias, Jardim Gramacho, mas também como agora estudantes de licenciaturas e como que parte já, né, porque a gente revisita a escola, então a gente parte já tanto da nossa visão como ex-aluna quanto da nossa visão já de informação à docência. Então, vou explicar um pouco para as pessoas, né, que é essa escola, porque ela é uma escola muito diferente, assim, ela é uma escola pública, estadual, e poucas pessoas sabem da existência dela, mas ela está fazendo uma coisa muito, muito grandiosa na vida dos alunos da Baixada Fluminense. Ela é uma escola intercultural desde 2016, porque ela traz consigo um projeto, né, que foi feito pelo município de Caxias, que é o projeto Ensino Integrado. E aí esse projeto ele chama parceiros, né, de outros países para integrar o currículo. E no nosso caso, a gente foi um dos poucos colégios que não foi integrado diretamente com não foi integrado diretamente com a embaixada, na verdade foi com o Instituto
pelo diálogo intercultural, que na época era conhecido por Centro Cultural Brasil-Turquia, né? Agora ele mudou de nome. Porque tem uma questão política envolvida. Por quê? Porque o Instituto ele é uma organização sem fins lucrativos e totalmente independente do governo turco. Então, por ele ter essa especificidade, né? A nossa parceria com a SEDUC, assim, é algo específico. E aí, dentro do colégio, ele se estrutura assim, a escola é integral. O passe livre para o estudante, o CARD, que é recarregado na escola. E a gente tem ensino de língua turca e ensino de língua inglesa. E no começo a gente tinha física e inglês também. Fora algumas atividades extracurriculares que a gente tem, se a gente quiser fazer monitoria, ou então se inscrever em alguma coisa. Então, a escola ela já tem essa especificidade desde 2016. Claro que em 2016, quando o projeto estava se estruturando, que era muito novo, a escola não era tão rica estruturalmente. Conforme foi passando os anos, foram melhorando muitas coisas que precisavam ser melhoradas. Então, cada ano a escola foi ficando melhor. E aí chega no ano que eu entrei. Eu entrei em 2017, mas a Rebeca entrou, acho que em 2018, né? 2019. 2019, isso. A Rebeca entrou em 2019 e eu entrei em 2017. E aí a escola já proporcionou para mim, como uma pessoa da Baixada, uma vivência muito única, porque eu, por exemplo, eu nunca tinha ido para o Rio, eu nunca tinha ido para o Pão de Açúcar, eu nunca tinha ido para o centro da cidade, porque para minha família ir para esses lugares era muito caro, né? A gente não tinha tempo, eu sou filha de uma costureira, então minha mãe trabalhou a vida toda para dar o melhor para mim, para o meu irmão, então não tinha essa questão financeira boa para investir no lazer e na cultura, sabe? E aí, através da escola, eu fui conhecendo coisas que eu jamais pensei em conhecer na minha vida, outras culturas, né? Porque é uma escola que vem professores turcos dar aula pra gente, que tem outras vivências, outras culturas, outra religião. E aí, a partir disso, também tem passeios interculturais que a escola oferece, e totalmente assim, totalmente financiado pelo Instituto. Então, a gente tem viagens para São Paulo, a gente tem viagens para conhecer o Rio de Janeiro mesmo, que a gente não conhece. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ver o Pão de Açúcar foi pela escola. E isso mudou completamente a minha vida. E a partir disso, dessa vivência, que a gente vai falar sobre o projeto. Por isso que o título CIEP 218, Ministro Hermes Lima Brasil Turquia, da Escola Estadual para as Universidades Públicas. Porque esse foi o começo de uma era, né, que está caminhando até hoje. Pode passar, amiga. Aí aqui eu já expliquei como funciona o ensino integral, né? Pode passar também, que eu dei uma explicada já. E aí eu vou pedir para a Rebeca, que ela está mais integrada, explicar como surgiu o projeto Tutoria, que é o projeto que tem tudo a ver com o futuro ERJ, né? Então, gente, como a Yasmin já falou, dentro do Brasil-Turquia, a gente tem muitos projetos extracurriculares e a gente tem o projeto da tutoria. Ele é um projeto formado por ex-alunos do Brasil-Turquia, que foi idealizado pelo Instituto do Diálogo Intercultural, que é o instituto que financia as aulas de turco na escola. E o projeto da tutoria são basicamente ex-alunos que conseguiram entrar nas universidades, oferecendo auxílio de, por exemplo, tirar dúvidas, conversar, resolver questões com atuais alunos do colégio, para que eles possam ingressar na universidade. E aí, como é que o objetivo? O objetivo é a gente prestar a maior quantidade de ajuda possível para os atuais alunos do Brasil-Turquia entenderem como é um processo de fato de entrar numa universidade. Por que isso? A maioria dos alunos não sabe nem o que é SISU, não sabe o que é um ProUni, não sabe como se inscrever no Enem. Então, assim, muitos deles, principalmente essa geração que veio pós-pandemia,
eles não têm noção nenhuma de como se inscrever nas partes burocráticas para entrar na universidade. Em questão de matéria escolar, então, é pior ainda. Muitos têm dificuldade, não têm uma boa base matemática, linguística e etc. para prestar um vestibular, que é, enfim, a gente sabe que o currículo do Enem é complicado, enfim. Então, vai juntando tudo isso e acaba que o vestibular se torna um processo muito mais difícil para quem vem de escola pública e é uma pessoa pobre. Então, o objetivo da tutoria é a gente auxiliar o máximo possível, além de que quem ajuda os alunos são ex-alunos. Então, são pessoas com vivências muito próximas, gente do mesmo bairro, da mesma comunidade, que está ali, se conhece, se entende. Então, os alunos, eles não só são ajudados, como eles têm ali uma referência próxima. Caraca, essa pessoa é igual a mim, e ela está na universidade, e é um lugar que eu quero chegar. Então, na tutoria, a gente tem essas atividades, e como que são elas, né? Basicamente, eu, por exemplo, uma ex-aluna, vou ter duas tutorandas, né? Duas alunas do Brasil-Turquia atualmente. Eu vou ajudar elas, vou tirar dúvida, vou conversar, vou ajudar com cronograma de estudos, tiro dúvidas de matérias que eu souber. Então, a gente vai criando ali uma relação e, ao mesmo tempo, vai auxiliando eles para que eles mantenham o foco e consigam se concentrar. Porque, às vezes, a gente precisa ter alguém ali nos ajudando, nos informando, porque senão a gente fica sozinho, perdido, e se torna um processo muito mais difícil você concorrer no vestibular do que sem alguém ali do seu lado te ajudando, né? Basicamente isso. E na tutoria a gente, além de ter esse auxílio, a gente também oferece alguns aulões, eventos, palestras para os alunos. É um projeto muito bacana e esse ano a gente está com mais de 60 alunos participando da tutoria, ex-alunos e atuais alunos do colégio. É muita gente, né? E agora a gente tem uma pessoa ótima que está coordenando o projeto, que é o Luiz Eduardo Egito. Ele está arrasando demais na organização. E ele é calouro aqui de História da UERJ agora, né? Então estamos muito felizes. Por quê? Porque esse ano a gente vai ter o nosso recorde de alunos inscritos do terceiro ano. Porque ele trouxe uma perspectiva, assim, de que para os alunos de identificação, assim, sabe? Identificação histórica, social, mostrando, assim, a importância para esses alunos de eles ocuparem esses espaços das universidades públicas. Porque não basta só você dizer, esse lugar existe, você também tem que explicar qual vai ser a relevância disso na vida deles, sabe? Para eles conseguirem visualizar. Porque isso não é uma coisa que é incentivado pela família ou pela comunidade em si, né? Pelo contrário, é o tempo todo desmotivado ou às vezes nem falado. Então, na nossa escola hoje, a gente tem muitas pessoas do Jardim Gramacho, né, em torno ali da região, que eu não sei se vocês sabem, mas ele já foi um dos maiores, ocupou ali o bairro, um dos maiores lixões do mundo, né, da América Latina, e agora está desocupado os lixões, mas mesmo assim o índice de pobreza ali na região é muito grande. Então, quando você tem um número de pessoas ali perto, né, ou ali nos bairros próximos, nas regiões próximas, adentrando as universidades públicas, isso com certeza é marcante. Isso com certeza daqui a alguns anos vai ter grandes consequências e muitas coisas positivas para a comunidade. E ainda mais agora que eles estão descobrindo o FEBEF, né, que é uma universidade super perto e acessível para eles. Então, o que a gente tenta fazer é isso, né? Às vezes eles falam assim para a gente: a gente não tem nenhum contato com prova, a gente está com medo de na prova ficar nervoso. Então a gente cria uns simulados, sabe? A gente coloca como se fosse no dia mesmo. E, gente, a gente tem muita sorte de ter a escola, assim, a direção da escola é muito parceira da gente. Então, quando a gente coloca simulado, até os professores se juntam para pontuar esses simulados e incentivar os alunos. Então, você vê que é uma integração, assim, da escola também, né? Que é uma coisa muito rara e difícil de você conseguir como professor. Pode passar para o próximo? E aí a Rebeca falou um pouco, né, dessa integração entre formados e alunos. Eu acho que o que faz o nosso projeto da tutoria ser algo tão único é o fato desses alunos terem identificação. Por exemplo, igual a Rebeca falou, ela está com 2 tutorandas esse ano, mas ela já teve outras tutorandas outros anos, né?
E o fato, a gente percebeu que o fato de eles verem que outras pessoas estão na universidade aconselhando ele, essas pessoas vieram do mesmo lugar que eles, estudaram na mesma escola que eles e se formaram lá, dá um engajamento maior, uma percepção maior para eles confiarem no que a gente está aconselhando, sabe? Porque eles se sentem mais confiantes e eles, né, tem essa questão, tipo assim, poxa, mas ela veio do mesmo lugar que eu, então se ela conseguiu chegar lá, eu também consigo. E isso é incrível, incrível, simplesmente incrível. E aí a gente tem, pode abaixar, amiga. Então aqui a gente tem alguns resultados já, assim, que você consegue acessar assim na internet. E assim, eu estou fazendo um levantamento de quantos alunos formados no Brasil Turquia estão nas universidades. E pelo meu levantamento de dados, a gente tem mais de 150 alunos. E isso é um número muito grande vindo de uma escola pública. Mesmo que eu tô falando de formações desde 2018, né? Eu tô contando acho que desde 2017, 2018. Mas mesmo assim é um número muito grande. Cada ano aumenta por causa da tutoria. Então aqui eu tô falando das universidades públicas e eu tô falando das privadas também, porque tem o ProUni. E muita gente entra pelo ProUni também. Então, a gente tem mais de 150 alunos. Eu estou tentando chegar no cálculo máximo, mas para eu colocar na minha pesquisa de TCC. Mas é assim, a lista nunca para, graças a Deus, de aumentar. Por quê? Porque as pessoas que se formaram não passou naquele ano, mas vai tentando todo ano e em algum momento passa. Então, por isso que a lista está sempre rotativa. E também a nossa escola, ela marcou o maior IDEB de 2019, né, da região. E ela superou as escolas privadas também nesse ano. Então, e assim, num momento muito tenso, que era aquela pré-pandemia, né? Enfim, a gente conseguiu superar as expectativas. E aí também a gente tem essa diferenciação que é o seguinte: alguns professores, eu falei, né, eles são muito parceiros, eles topam todas as nossas ideias. Isso tem um porquê. Depois que os alunos do BT entram nas universidades, eles viram bolsista de quem? Dos professores da escola, que estão fazendo mestrado, doutorado. E isso também é algo muito único. Então, eles voltam, né? A gente tem a Maria, de Química, que ela é bolsista do Ludmar, e a gente tem várias outras meninas. Por exemplo, a Rebeca e a Ágata são do Menina no Circuito, que é um programa da UFRJ. Então, elas sempre estão voltando para a escola através desse programa de pesquisa. E aí é uma coisa também muito legal, e a partir dessa percepção que a gente teve, né? Tipo assim, era necessário, a partir disso, surgir a associação dos formados do Bratu. Aí eu vou pedir para a Rebeca explicar um pouco sobre a associação, porque ela se tornou necessária depois que a gente viu, né, o quanto que a gente está interligada. Então, gente, a gente tem hoje a Associação de Formandos do Brasil Turquia, e ela foi criada com o objetivo, novamente, de auxiliar os alunos, agora já formados no colégio, a seguirem suas vidas e terem, por exemplo, não só auxílios, mas assim, a gente tem alguns projetos na associação, são basicamente para incentivar, por exemplo, ex-alunos que vão para a área do empreendedorismo. Então, por exemplo, você quer abrir uma loja, vamos fazer uma parada assim na associação? Talvez a gente pague um valor simbólico, você dá um desconto para alguns alunos, outros alunos oferecem desconto nas suas lojas, porque assim, o colégio não só tem pessoas entrando na universidade, como a gente teve um nível alto de alunos que tentaram abrir próprios negócios, investir, esse tipo de coisa. O Brasil-Turquia, devido ao amplo currículo em projetos, os alunos desenvolvem muitas habilidades, além daquele aprendizado padrão Enem e vestibulares, né? Então, a gente tem muita gente ali que se desenvolve para arte, artesanato, procuram fazer técnico em química. Então, a gente tem ali pessoas com áreas muito diversas e muito amplas. E ali, na associação, a gente busca unir essas pessoas para que elas possam encontrar tanto trabalho, tanto quanto reencontrar os estudantes,
poder servir a comunidade. Então, por exemplo, a gente na associação, a gente faz uma reunião de estudantes, as pessoas da associação ajudam na tutoria. Muitas pessoas que estão na associação hoje fazem parte da tutoria e ajudam alunos do Brasil-Turquia. Então, a ideia é que, para além do que aconteceu ali nos 3 anos de ensino médio, esses alunos possam continuar se desenvolvendo e ajudando pessoas. E é uma espécie também de retribuição, né? Tudo que a gente passou nessa escola é uma maneira da gente retribuir à comunidade, os nossos colegas, tudo que a gente recebeu, né? Então, a associação é basicamente isso. Hoje, a gente tem uma participação grande dos alunos, sempre que a gente faz eventos, pelo menos 100 pessoas aparecem. Então, tem sido um projeto muito bom, mas é um projeto bem recente, então tem muito que se desenvolver. Mas é basicamente isso. Sim, então, esse é o nosso projeto que a gente queria apresentar aqui, né? Na intervenção cultural, a gente tinha uma proposta dinâmica, né, com o público presencialmente, mas a gente adaptou essas propostas e colocamos em apresentação. E a gente escreveu aqui, obrigado, ou teşekkür ederim, como se diz em turco. E aí a gente vai abrir para pergunta. Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou começar, mas eu gostaria que as pessoas se sentissem à vontade para levantar a mão e fazer mais perguntas. E eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho essa dinâmica, né, que vocês pretendiam fazer, pelo menos para a gente ter uma noção de como seria, que eu sei que a vida não deixa a gente fazer tudo que a gente quer, mas é importante, porque a minha pergunta original é, tipo, como que funciona, qual é o funcionamento da rotina, né? Tem aula, tem oficina, como é que é? Mas eu também estou muito interessada em saber qual seria a proposta se a gente tivesse oportunidade de ter feito presencial. Bom, a nossa proposta inicial era a gente apresentar a escola, né, para a universidade, porque muitos professores, assim, não sabem da existência das escolas interculturais, não sabem da existência do Brasil-Turquia. E aí, a partir disso, a gente, como a nossa escola é Brasil-Turquia, a gente ia trazer um pouco da culinária turca para apresentar para o público. Então, a nossa proposta envolveria comida. Sim, a gente já estava até se organizando com várias receitas, mas infelizmente. Sim. E a Rebeca é ótima fazendo o bolo que a gente ia trazer. Ela aprendeu a fazer esse bolo turco de uma forma assim única. E ela ia trazer, poxa. Vai ter um monte de evento online, de participação presencial. Se vocês quiserem levar em outro momento, a gente está aceitando comida. Pode falar, Luísa. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer pela apresentação, pela riqueza desse material que vocês prepararam, e com certeza a riqueza desse material dialoga com a riqueza do Brasil-Turquia, né? Então, assim, eu estou muito impactada, a palavra é essa, impactada, porque é muito difícil você ver uma escola onde todas as personalidades daquele ambiente se organizam em prol de uma luta, né? Que é essa luta pela subjetividade das pessoas, dos indivíduos que ali residem. Vou dizer residem porque integral eu já estudei, a gente passa mais tempo na escola do que em casa. Então, assim, eu queria parabenizar a atuação do CIEP, o 218, não é? Brasil-Turquia. Do Instituto também, que é um dos parceiros da Semana Futuro ERJ. Espero que a gente possa fazer com que essa parceria floresça e que a gente tenha, talvez, esse momento aí presencial, né? Essa dinâmica presencial, acho que vai ser necessário. E eu queria fazer uma pergunta relacionada ao projeto de tutoria. De fato, a Yasmin já tinha me falado que era muito parecido com o Futuro ERJ, e aí hoje eu peguei a prova que, de fato, parece que a gente conversou, e aí cada um foi para um lado e fez uma parada muito semelhante. Então, eu queria saber, né, como que funciona esse projeto de tutoria, no caso, no que diz a metodologia. Então, por exemplo, ele é presencial, ele é remoto, ele é quinzenal, é na escola,
né? E é isso mesmo, agradecer pela palavra de vocês, por esse momento, e desejar muita força, porque a gente sabe que o trabalho que a gente faz é incrível, é muito gratificante, ainda mais como ex-estudante, né? Que retorna às escolas, que estudou, mas é um trabalho também que demanda muito da gente, né? Que demanda muito esforço, que demanda tempo. Então, assim, é isso, gente. Essa é a pergunta que eu separei. Eu acho que eu posso Bom, responder essa pergunta, ou você pode? não, eu ia deixar você para responder essa pergunta mesmo. Eu ia responder o da Rafa antes e deixar essa com você. Só vou responder o da Rafa rapidinho, que é sobre a escola, a estrutura da escola. Bom, a escola, ela é estruturada da seguinte forma: segunda, terça, quinta e sexta é o dia todo. Mas na quarta-feira, os alunos saem meio-dia. Então, na quarta-feira à tarde, fica para os projetos extracurriculares. Por exemplo, coral, a dança. Sim, a gente tem coral, a gente tem dança. A gente tem clube de turco, né, para estudar a cultura e a história turca, que também entra um pouco a culinária turca. E a gente tem alguns projetos como Menina no Circuito, que a Rebeca vai lá com a FRJ. E aí os alunos, no começo do ano, assim que eles entram na escola, eles vão se inscrevendo nesses projetos da quarta-feira à tarde. No que eles acharem que combinam mais com eles, assim, sabe? É um convite e eles vão se inscrevendo no que eles acham que é melhor. Porque tem futsal, tem vôlei, e assim, vôlei vai... É sério, porque vai para os campeonatos. Então, então eu tenho uns ensaios lá, treino toda quarta-feira à tarde. Tem coral, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Gente, é uma loucura. Quarta-feira à tarde lá é uma loucura. A Rebeca sabe. Então, esse acho que é o diferencial da escola. E fora isso, a gente trabalha com o currículo de projetos. O que é currículo de projetos? A escola tem três ou quatro projetos, não, quatro projetos anuais, que são um projeto para cada bimestre. E aí, todo ano é o mesmo projeto, só que com temas diferentes. Por exemplo, a gente tem o Névoros, que é tipo a feira turca, que é a primavera turca. A gente tem a feira literária, que é para linguagens. A gente tem a feira de ciências, que é para trabalhar ciências da natureza e biológicas. E aí, por último, a gente tem a feira da diversidade, porque ela combina com a questão do mês, né, de novembro étnico-racial. Mas também os professores vão trabalhando isso já desde no começo do ano, porque tem uma interdisciplinaridade ali com a questão dos outros países. Mas o foco, assim, do projeto é na semana da Feira da Diversidade. Então, é mais ou menos assim que funciona, gente. Bem resumidamente, porque é muita coisa. Agora, sobre a tutoria funciona de maneira online, justamente pela escola ter uma grade pesada e os nossos alunos os nossos universitários, né, também estarem em rotinas puxadas, a tutoria ela acontece de maneira 100% online e ela funciona assim. Cada tutor vai ter acesso ao número dos seus tutorandos, né, os alunos que ele vai auxiliar, e a troca de mensagens ela tem que ser semanal. Então, toda semana tem que mandar mensagem perguntando como é que você tá, como foi a rotina de estudos. E a gente vai literalmente construindo um diálogo, uma relação mesmo. Além disso, a gente também tem um classroom. Nesse classroom, os alunos fazem redações, eles têm acesso a materiais que a gente pega para eles, ou a gente compra, ou a gente assina um Descomplica e dá disponibilidade para eles acessarem. E aí é muito legal. Esse ano a gente teve muitos alunos fazendo as redações, participando do simulado. Esse ano todos os alunos participaram do simuladão e foi muito bom, porque assim, a gente teve notas não tão altas, mas foi muito bom porque os alunos tiveram assim um choque de realidade, né? E conseguiram perceber o nível que eles estavam, quais as matérias que eles tinham mais problemas, quais que eles tinham mais facilidade. Então a gente tá fazendo 100% online, mas com simulados presenciais, uma vez a cada bimestre, e às vezes tem os eventos, né? Então tem reunião com ex-alunos para eles fazerem perguntas sobre cursos, debates, enfim, esse tipo de evento, assim. Gente, mais alguém? Mais alguma pergunta? A gente ainda tem 2 minutos, dá tempo, antes do próximo horário.
Bom, meninas, muito obrigada. Rebeca, espero que essa porta esteja sempre aberta. Você considere que essa porta está sempre aberta para você. O Futuro ERJ é um esforço coletivo, que por enquanto é só o ERJ, mas a UFRJ também não tem muitas portas de entrada, então acho que é muito justo a gente construir junto também. As lutas são de todos nós, né? Yasmin já é a nossa parceira de guerra. Eu queria muito parabenizar vocês pela apresentação, que foi muito legal, muito clara, para a gente conhecer o trabalho que está sendo feito. Esses trabalhos que acontecem para além da universidade são muito importantes, tanto para a nossa formação, quanto para a universidade sair dos muros, né? Então, parabéns e parabéns pelo trabalho. Avisos gerais antes de eu chamar a próxima apresentação. A gente tem aqui 2 apresentações ainda, da Ana Beatriz e da Vitória. Já vi que já estão as 2 aí. Eu sei que a gente tem um ato super importante hoje acontecendo, então, se alguém precisar sair, a gente entende. Gostaria que vocês ficassem, porque tanto os 2 temas que vão ser tratados são de super importância no sentido de ato político também. Então, eu acho que ficar aqui também é um ato político. Esse espaço sempre, o espaço do Futuro ERJ é um espaço político, mas eu entendo que a manifestação é de super importância. Então, a gente, especialmente agora, vai disponibilizar o link da lista de chamada, para quem não puder continuar com a gente, mas o convite fica aí para todo mundo assistir, porque eu tenho certeza de que vai ser ótimo. A Ana Beatriz já apareceu aqui para nós, você pode... Agora é contigo, Ana, boa sorte. Oi, gente, boa tarde. Desculpa o atraso, é que hoje é meu aniversário, né? Ele me trouxe um bolinho pra gente cantar parabéns. E eu fiquei muito feliz, e todos os aniversários eu fico muito feliz, porque a gente sabe que a vida das pessoas pretas, né, corre risco toda hora. Então, fazer aniversários também é um ato de resistência, né, gente? E vamos lá. Já começamos a militando. Meu nome, vou me apresentar formalmente para vocês. Meu nome é Ana Beatriz Firmo, conhecida como Bia Firmo dentro da universidade. Não faço parte de nenhum CA, tá? Quando eu milito aqui na universidade é por conta própria. Já sou um pouco velhinha, né? Já passei aí pelos movimentos estudantis da vida, já fui primeira diretora de negros e negras da UEE, a União Estadual dos Estudantes do município do Rio. Já fui muito militante de viajar, e na época eu era da universidade privada, né? Eu estudei na Unicarioca, mas eu larguei tudo quando eu decidi passar para a UERJ, eu me doei 100%. E vamos falar do coletivo. Então, para falar do coletivo, eu preciso contar um pouquinho dessa minha história para vocês não se perderem no meio do caminho. Mas vou prometer que eu vou fazer um resumo aí rápido, né? Breve. Bom, fui nascida e criada na comunidade da Barreira do Vasco, nasci no Hospital do Andaraí, onde eu residi até os meus 9 anos por lá. Vim para a comunidade da Barreira, porque eu tenho uma irmã que ela nasceu com anemia falciforme. Então, na época, não tinha como minha mãe bancar plano de saúde, escolinha particular de bairro e aluguel. E na Barreira do Vasco, tinha a casa dos meus avós, né? Então, a partir do momento que eu pisei na Barreira do Vasco, comecei a estudar em colégios dentro de comunidade, eu comecei a estranhar muito quando eu saí de uma condição muito tranquila e começava a ver pessoas utilizando drogas, portando armas de fogo. Então, eu comecei a ter essa relação com as comunidades chamadas periferias, as favelas do Rio de Janeiro. Minha vida passou, eu estudei em escola pública, né? Estudei em escola de bairro particular. Minha irmã, graças a Deus, está fazendo pré-vestibular aqui na Situperj, né? Para entrar para a UERJ. E aos 22 anos eu saí de casa
morei na casa da minha avó. Eu vivia na época um relacionamento muito tóxico em casa, que me fez fazer uma escolha. E eu saí de casa para recomeçar. E quando eu fiz essa troca, né, eu continuei na faculdade, a Unicarioca, e aí eu comecei a estagiar no Instituto Helena de Poff, como mediadora na educação inclusiva, e também comecei a trabalhar no Colégio Pedro II. Mas calma, não é o Pedro II do coletivo. Eu trabalhei primeiro no Pedrinho, que é o colégio aqui que fica bem pertinho da gente, né? E depois eu comecei a dar aula de forma gratuita num projeto, né, da unidade política que eu atuava na época. E eu comecei a dar aula na Rocinha de forma gratuita. Eu alfabetizava crianças dentro da comunidade. E aí comecei a fazer trabalhos com elas e tudo bem, e veio a pandemia, né? Começou aí em meados de 2019, começou mesmo firme em 2020. E aí, na pandemia, que começamos a ver mesmo a diferença social de forma descarada, né? E então, o que aconteceu? Eu, nessa época, eu morava com a minha avó, eu trabalhava já no Pedro II do Tijuca 2, e eu tinha essa oportunidade de fazer home office. Então, eu recebia para trabalhar em casa, e isso daí era pouquíssimas pessoas tinham essa oportunidade, né? Na verdade, a gente viu muitas pessoas desempregadas, a gente viu muita gente tentando que se virar, se reconstruir, né? Se refazer para poder ganhar o dinheiro do pão. E nessa começou o quê? As operações policiais dentro das comunidades. Só que se a gente parar para pensar, o que não estava funcionando na pandemia durante o fechamento? As escolas, né? As escolas públicas e privadas, principalmente as públicas, pararam com o seu funcionamento, deixando muitas crianças ao Deus dará. Porque a partir do momento que parou, não teve outra coisa de momento para poder passar para aquelas crianças. E as crianças em comunidade, quem foi criado em comunidade, sabe que a diversão das crianças é não ter aula para poder ficar brincando na rua junto com seus amigos. Né? Essa é a diversão da criança. Não tem aula, vamos andar de bicicleta, vamos fazer aquilo tudo. Só que um pouco antes de fechar, na pandemia, a gente perdeu a Agatha Félix, né? A gente perdeu a Agatha Félix, a gente perdeu a Nicole, a gente perdeu os meninos, a gente perdeu muita gente, principalmente muita criança que morreu sempre por uma bala perdida que sempre é encontrada dentro das armas dos policiais. Infelizmente, é uma grande coincidência. Bom, e o coletivo antirracista? Eu só vou falar uma coisa aqui antes, que é uma coisa que incomoda muito, né? Eu sou uma mulher preta, eu uso cabelo black, que hoje é meu aniversário, eu decidi mudar de visual um pouco, mas a mulher preta, ela nunca tem potência para fazer nada sozinha. É o que dizem. Por que eu tô falando isso? Todo o coletivo, a gente sabe que é formado por mais de uma pessoa, né? Senão não seria coletivo. Porém, como o coletivo surgiu? Eu trabalhava no Pedro II de forma remota e eu controlava as reuniões dos professores, dos coques, enfim, tudo era eu que monitorava o tempo de fala, né, o que vai ser dito, enfim. E comecei a ver aquelas crianças morrerem. Eu perguntei, o que o Pedro II vai fazer em relação a isso? Vocês não vão se manifestar? É uma escola pública. É uma escola federal, um instituto federal, mas é uma escola pública, um colégio público. O Pedro II tem a obrigação de ajudar, de fazer alguma coisa com essas crianças e as mães e famílias que foram vítimas desse holocausto que acontece todo dia, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo. Tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Eu falei, vamos fazer uma live. Chamo as professoras, eu quero ver as professoras pretas aqui. Quero fazer uma live com essas professoras no local de fala delas.
Não é uma pessoa branca vindo falar o que o preto precisa fazer. Eu quero uma professora preta. E tem a Silva Barros de literatura. Só que aí eu tive que pedir para a direção. Eu falei, ai, que tal a gente formar um grupo de estudos? A outra, um coletivo. Tá, mas me deram a ideia, mas ninguém fez nada. Eu falei, eu posso dar licença falar na reunião? Gente, então, estou aqui, conversei com a diretora e eu quero abrir um coletivo, fazer um coletivo para a gente poder falar da situação da população preta. E o estagiário, que é meu amigo, né, meu irmãozinho de consideração, Paulo, ele trabalhava comigo, era um menino, um homem, né, na verdade, de cabelo dread, preto retinto, morador da Pavuna. Imagina essas duas pessoas sentadas em lugares de poder, mesmo como estagiário, dentro da direção pedagógica. Isso é muito abuso para uma sociedade, né, de uma vez só. Eu peguei o Paulo, só que o Paulo é muito tímido. Eu falava, Paulo, vamos? Paulo, não, só vou te acompanhar. Você faz as suas coisas aí que eu te acompanho. E assim, toda reunião, eu falava, pegava um professor. Eu falava, pegava outro professor. Até fundar o coletivo de forma oficial. Pode passar o slide, por favor, quem está controlando? Acho que é a Luísa. Bom, a gente fez um grupo de estudos. Na época, deu bastante gente, na época da pandemia. Começamos o coletivo com 7, daqui a pouco aumentou para 10, daqui a pouco foi para 20. E aí a gente tinha um encontro semanal. Todas as sextas-feiras, marcávamos um horário, trabalhamos muito em cima da literatura negra e falando sobre essas questões dos casos da população preta, e a gente trabalhava em cima disso. Só que, antes disso, se lembra que eu falei da live? Abri a live com a professora Silva Barros, e aí, da primeira live, fizemos mais 39 lives. Bom, a cada 23 minutos, um jovem negro perde sua vida. Não estamos falando de um holocausto ou uma doença lastrosa, como está sendo a Covid-19, que está levando a vida de milhares de pessoas e do mundo. Esta epidemia tem outro nome, chamamos de genocídio. Pode passar, por favor. Como foi fundado? Bom, a letrinha está muito pequena aí, mas como eu falei no início, né, eu praticamente já resumi tudo para vocês, e a gente começou a entrar nesse esquema de trabalho a partir da primeira live. Quem está aí na foto com a gente era o diretor-geral, Gesen, né? E, assim, ele foi muito primordial, porque ele falava assim, Bia, você quer fazer o que você quiser, entendeu? Tá? Eu confio em você, vai lá, segue o fluxo. E ele só falava isso comigo. Ele foi uma das pessoas mais, como que eu posso falar, que me deu mais incentivo. Engraçado, porque ele era todo cara durão, assim, eu falei, ai, meu pai do céu. Mas ele não, ele foi uma das pessoas que me deu mais incentivo. E aqui mesmo, aqui diz que o projeto nasceu com o objetivo de enaltecer personalidades negras e indígenas através de diversas iniciativas, entre elas a série de lives Sangue de Afro no Instagram. Nessas lives, entrevistando diversas pessoas que se destacam no trabalho com a questão étnico-racial, seja por meio da arte, da ciência, da cultura e de outras artes. Então, o Sangue de Afro, a gente foi encontrar um nome, foi uma questão muito engraçada. Sangue assim, sangue assado. E aí eu sonhei, assim, eu sou um bandista, né? Então eu sou muito de ter uma intuição. E aí eu falei, olha só, a gente está falando sobre a questão racial. Sangue é o que habita na gente. Se a gente não tiver sangue, a gente morre, não há vida, né? Então, só que o nosso sangue, ele veio o quê? Da população afro, da África, o mundo começou na África, e a população indígena. Então, nada mais justo do que ser sangue indi-afro. Indi, da população indígena, e afro, da população africana. Pode passar, por favor. Eu tô até com esse macacão, ó, da foto. Nem tava combinando. Bom, né? Aqui a gente também falou sobre isso. Não disse, a escola não é um lugar para essas coisas. Ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais.
Sim, a escola é o lugar disso. Na verdade, é na escola que começa a ter essas ideias, que começa a ter a formação. Não estamos inserindo nada da cabeça das nossas crianças. Pelo contrário, elas vêm cheias dessas ideias, cheias de emoções, cheias de vivências, querendo compartilhar conosco. Porque muitas das vezes essas crianças não têm essa liberdade dentro de casa. É na escola que ela encontra a troca, é na escola que ela encontra a conversa, os amigos, né? Troca essas ideias. E é isso que a gente tem que resgatar. Próximo, por favor. Bom, objetivos do coletivos é lutar como a igualdade, a equidade. Igualdade é uma palavra muito forte, porque eu digo assim, ninguém aqui vai ser igual a ninguém. A gente não quer se igualar a ninguém, na verdade. Cada um tem o seu jeito, a sua marca, a sua identidade. Mas queremos uma equidade e igualdade em relação a respeito. A respeito. Pode passar, por favor. Então, gente, se lembra que eu falei que foram 42 lives, praticamente. E Deus me agraciou tanto, né, que eu consegui fazer lives com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Uma delas foi com o Manuel Soares. O dia dessa live eu passei mal, tá, gente? Sério, porque eu achei que ele não ia. Eu tava nervosa, que eu tenho ansiedade, eu comecei a ter uns tiques. Eu falei, gente, esse homem vai falar comigo, ele não vai aparecer. E, bum, ele apareceu, quase caí para trás. A gente ficou conversando durante 1 hora, depois a gente ficou conversando mais ainda. Com a Fatu, logo que teve, né? A Fatu estudava no liceu, no colégio Liceu, Franco, né? Brasileira, acho que é o nome todo do colégio é esse. Isso. E teve um caso de racismo, meu pai delas foi até um professor universitário também. E aí eu já mandei mensagem para ela, ela me respondeu e ela topou. A gente teve uma conversa. Essa daqui que está a última, né? Atrás de uma biblioteca, é a professora Silva Barros. Ela que é a professora de literatura e língua portuguesa no Colégio Pedro II. Conversei, uma live maravilhosa que eu tive foi com Flávio Baurac, ator e maravilhoso, sempre arrasando nos seus papéis, agora ele está nessa novela das 9. Conversei com a Cris, que é a professora de arte, com o Joaquim, que é o professor de ciências. E, gente, eu não tenho como falar de todas as lives que eu fiz aqui. Mas aí eu trago um relato pessoal, um relato até que eu sofri dentro da Universidade de Educação. Um belo dia, eu estava conversando, e todo mundo que me conhece, sabe, é a fundadora do coletivo antirracista, porque virou meu sobrenome. Todo lugar que eu vou e eu me apresento como uma mulher preta, mediadora, professora, né, e fundadora do coletivo antirracista, sim, do coletivo. E achei a palavra que eu estava procurando. Um rapaz negro fundaram um coletivo, fundaram um coletivo aqui na UERJ. Eu até fui convidada para participar, mas depois eu fui meio que desconvidada também. E por quê? Um rapaz falou, porque te achava muito soberba. E uma mulher preta, isso eu não culpo as pessoas, eu culpo a cultura que nos ensina a odiar uns aos outros, né? Que não aprende a ajudar a crescer com as conquistas alheias. Ela simplesmente falou para mim, você fundou, e as outras pessoas? Mas na hora de passar o perrengue sozinha, na hora de fazer o e-mail convidando, cada um desses, eu fiz o e-mail sozinha. Eu contava com a sorte, com Deus, deles atenderem, porque muitos que eu mandei eram assessores. Eu tinha um contato da Ingrid Silva, né, a bailarina que pintou a sapatilha de marrom. O irmão dela, por coincidência, era ex-namorado da minha irmã. E ele também é bailarino, um homem negro retinto bailarino. E ele não é homossexual, porque ligam muito a questão do gênero da dança com a balé é homossexual. Não. Então, eu já fiz uma live com eles. O primeiro ataque que eu sofri, derrubaram a minha conta do meu Instagram. Derrubaram a conta do meu Instagram antigo, onde tinha fotos minhas, que eu não vou achar mais.
tinha as lives não, tinha as pessoas famosas me seguindo, né? Tinha conversas que eu tive com o Manuel Soares e que, infelizmente, eu não vou achar mais. Só que aí eu pensei muito, porque eu sabia que isso era um risco que eu poderia correr. Então, todas as lives eu fazia no próprio Instagram do Colégio do Pedro II. E então, todas as lives estão salvas lá, se depois vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. E aí, uma coisa que eu não botei nesse slide, eu creio que não, é que fomos convidados a participar de um lançamento de um livro. Então, a gente foi convidados a participar desse livro. Escrevemos um artigo, né? O livro se chama Relatos Insurgentes no Ensino da Arte, onde foi uma obra coletiva dos projetos que foram feitos na arte e na educação durante a pandemia. E eu me lembro que isso tem acho que 2 anos. Foi no Museu da República o lançamento. Gente, vocês não sabem quanto que eu chorei. Eu queria lá agradecer, eu chorava, agradecia, eu parava, agradecia de novo, porque eu sou filha de motoboy. O meu pai não tem nem a 5ª série. A minha mãe é uma técnica em contabilidade. Já pisou aqui na UERJ fazendo curso de datilografia na época, né? Então, para tu ver quanto tempo tem. E o meu pai, quantas vezes o meu pai, na minha infância, ele chegava em casa cansado, ele trabalhava na Domino's, trabalhou na Domino's, na Farm. E eu fui uma criança muito preguiçosa no ramo da educação, não vou mentir não, tá? Ele chegava e se encontrava um garrancho meu, era o chinelo na mesa, ele arrancava toda a minha folha, ele fazia tudo de novo, tá? E às vezes ele vinha de madrugada, tá? Meia-noite, 1h da manhã. Ele não queria nem saber se eu ia acordar cedo para ir para a escola no dia seguinte. Eu ia para a escola com meu caderno limpo, com uma letra legível e que dava para entender alguma coisa. Pode passar, por favor, sim. Esses aí são alguns temas das nossas lives. E a gente é tudo organizado, tá? Tem uma pessoa própria que é responsável por fazer as artes das lives, que é a Esther Medina. Ela trabalha lá no Pedro II, uma pessoa maravilhosa. Eu fiz a live também com a... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. É da Pagu, eu já fiz a live com ela. Fiz a live com a Cris, como eu falei. Já fiz a live com a Luísa Mandela, foi a última live que eu fiz, né? Fiz a live aqui com a Domingues, que é uma estudante angolana. Fiz com o Pedro Gaspar, que ele trabalha no Pedro II também. Fiz uma live com o João, que é o estudante da FEUCO, do Movimento Negro. Teve um dia que eu fiz 2 lives, gente, em um único dia, que foi a live do dia, né, da consciência negra. E aí foi muito engraçado, porque eu fiz com a Rosana, na época ela era presidente da UBS, né? E eu fiz com, agora a outra não estou lembrando, mas eu vou lembrar. E que eu digo assim, eu ultimamente tem quase 1 ano que eu não faço live, mas a vida da gente, né, que é corrida, a gente que é estudante, trabalha, então assim, eu sou estudante, eu trabalho, eu moro sozinha, e infelizmente eu não pude estar atuando tanto no coletivo como eu deveria estar. Mas isso não apaga toda a luta que eu tive que enfrentar. Para vocês terem uma noção, pode passar. Pode passar, por favor. Não sei se ela passou. Ah, tá, já é o final. E assim, eu tenho quanto tempo, Luísa? Só para me organizar aqui, por favor. Passou já 15 minutos, você ainda tem 15 minutos. 15? Ai, que maravilha, porque eu gosto de falar. Então, assim, eu sofri muita questão de duvidarem do meu potencial. Tipo assim, foi você? Você? Gente, fui eu, sim. Eu sou uma pessoa que eu repeti o CA, tá? Eu repeti o CA.
Eu fui uma adolescente que fui criada por muitos estigmas, por muitas coisas negativas que eu nunca talvez pisaria aqui onde eu estou. E quando eu gosto muito de aproveitar a minha vida. E eu tive uma experiência esse ano que eu usei muito para pesquisa. Foi um pouco de maluquice da minha vida, mas eu usei muito para pesquisa. Eu fui para o Sul, né? Acabei indo para o Sul. E chegando no Sul, porque é um lugar que eu sempre odiei, por terem até a Ku Klux Klan, né? Da época, eu odiava o Sul. Você não tem noção de quanto eu gritava. Até eu peço perdão a Deus, porque está acontecendo uma catástrofe ali. E não é uma coisa bacana. A gente tem que apoiar muito agora a população que precisa da gente. Mas eu odiava o Sul, por serem extremamente racistas. Mas aí eu recebi um convite para ir para lá. Eu, janeiro, não tinha nada que fazer em casa, eu peguei e fui. E eu não sofri racismo direto, sabe? Ninguém ali me chamou de macaca, neguinha. Até porque se alguém tivesse me chamado, meu amor, eu ia estar lá presa até hoje, porque eu não ia aguentar calada. Mas me olharam muito. E eu percebi que não tinha pessoas pretas lá. Gente, não tinha. Não é você encontrar um outro. Não tinha. Algumas pessoas do Nordeste que eu via trabalhando, vendendo castanha na praia. Mas pessoas pretas não tinha lá. Não tinha. E se tem, deve estar em outro lugar. Provavelmente. E quando eu cheguei no Sul, cheguei no Rio, voltei, eu vi vários casos de racismo acontecendo em Porto Alegre. Vários casos de racismo. E aí eu falo uma coisa assim, eu costumo falar muito com as minhas amigas, que falam, você é militante, fala que fundou o coletivo, mas anda com gente branca. Eu falei, ando com gente branca. Eu já tive namorados brancos. Fica andando com a Yasmin. Fico andando com a Yasmin, que é outra branca. A Yasmin é quase transparente. Olha só o racismo reverso aí. Enfim. A questão da luta, eu falo isso porque eu sou neta de uma mulher branca, igual a Yasmin, tá, gente? Uma mulher branca, loira dos olhos azuis. Não, eu não sou adotada, eu sou neta legítima de uma mulher branca, portuguesa. Sou neta de uma mulher preta, mineira. Eu sou neta do Brasil, né? Eu tenho uma miscigenação muito forte no meu sangue. Então, eu não falo, tem que mandar todo mundo ir para lá, a gente tem que ser contra. Claro, eu não vou tolerar racismo. A última vez, que não foi nem comigo, foi com uma amiga minha, eu parei no RJTV denunciando a Marinha do Brasil, porque a minha amiga estava aos prantos. Eu falei, vem cá na delegacia, na época eu fazia pesquisa no CAP UERJ, eu larguei minhas coisas no CAP UERJ, vamos para a delegacia. Falei com o Alexandre Henderson, eu tinha o contato dele por causa dessas lives que eu fiz, eu parei ele na rua no outro dia, conversando, peguei o telefone dele, chamei e falei, tá acontecendo isso, Aninha, você tá aí? Tô mandando a equipe. No entanto que a Fernanda Grael estava, e quando teve o atraso das bolsas ano passado, eu mandei contato para a Fernanda Grael, e eu tive a cara de denunciar o Ed no meio de todo mundo. Uma coisa que não pode faltar na vida de ninguém, sendo preto, sendo branco, é a gente ter a coragem, é a gente ter o devido respeito ao próximo. Eu sou preta, graças a Deus. Não nasci para vir preta, mas eu vim. Se eu tivesse que escolher, eu viria também. Porque eu estou usando agora a lace, e já tem gente que não sabe militar. Você está querendo se embranquecer? Não. Eu gostei da lace, eu trabalho, eu comprei e eu paguei. Mas as minhas raízes estão aqui. Eu ando com meu turbante todo dia. Eu bato de frente com o racista todo dia. Eu brigo com a polícia, literalmente. Que eu não vou aguentar descaso. Eu fui criada dentro de uma comunidade. Eu vim de uma favela. Minha rua tinha 2 bocas de fumo. Eu vi uma pessoa branca, voltando do trabalho, perder a vida, porque os policiais estavam
acharam que estava tendo uma movimentação estranha e o cara morreu na porta da minha casa. E quem ia sair era eu. Então, a gente tem que muito pedir investimento em políticas públicas e em educação de qualidade. Porque o Pedro II deveria ser um colégio modelo para toda a sociedade e não só para os escolhidos. Eu trabalhei muito na rede municipal de ensino, né? Eu tenho outras formações, além de professora, eu sou técnica de segurança do trabalho, também eu sou auxiliar veterinária e sou formada em informática na FATEC. Então, eu acho que podemos ser o que quisermos ser. Devemos respeitar os nossos limites, não pegando várias matérias e se matando aqui dentro da universidade, mas também devemos lutar em prol de nossas vidas. Então, apresento vocês o coletivo, agradeço muito a todos vocês, a Luísa Futuruerge, pelo convite, agradeço ao Exu, a Orixá, a Yansan e ao Xóssi por me concederem mais um ano de vida. E a gente é isso, a gente aprende na vida, a gente aprende militando, né? A gente pode estar em qualquer lugar. Então, a partir do momento que eu fui para o Sul, desfilei lindamente com as minhas tranças loiras lá, vocês vão engolir preta, requinta aqui, sim, em todos os lugares, onde eu quiser pisar, porque é um direito meu, é um direito meu de andar para onde eu quiser. E que nunca a gente perca a força, e a gente nunca esqueça das nossas origens. Os nossos ancestrais eram pessoas fortes, eram e vivem na gente. E é isso, novamente, agradeço. Se quiserem me perguntar algo, fiquem à vontade. Muito obrigada, Bia. Já a gente está aberto para as perguntas, levantem as mãozinhas, liguem os microfones. Bora, galera, tem uns 5 minutinhos ainda, dá para perguntar. Pode falar, Luísa. Bom, primeiramente eu quero parabenizar a Bia pelo seu dia especial. Né? É muito bom quando a gente faz aniversários, mas é muito melhor quando a gente tem um evento para comemorar esse aniversário. Então, fico muito feliz que a sua apresentação, a sua fala seja uma dessas que marcam a Semana Futuruerge, né? E, assim, muitas coisas que você falou foi me tocando de certa forma, né? E eu achei muito interessante que o coletivo que você fundou tem um padrinho, e o Futuruerge também tem um padrinho, que é um professor da Faculdade de Educação que apoia muito o projeto em tudo. E aí eu queria até enfatizar essa questão do apadrinhamento, né? É muito importante que a gente tenha essa visão com os coletivos e com as iniciativas, as organizações, né? Não só um professor pode fazer isso, mas a gente, enquanto estudante, enquanto graduando, a gente também pode fechar com o coletivo do CP2, fechar com esse coletivo, participar das lives, divulgar, né? E o Futuruerge, ele é um projeto que ele vive dessa maneira, né? Através dessa articulação coletiva, que eu imagino que seja um dos princípios, né, do coletivo que você fundou. E aí uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala, né, é essa questão do seu posicionamento enquanto uma mulher preta e, principalmente, uma mulher que faz a sua movimentação política. Então, uma das coisas que eu percebi na sua fala são coisas que são gatilhos para mim. Então, por exemplo, a forma como você combate esse tipo de coisa que você recebe, esse tipo de conflito, esse tipo de invalidação, porque quando alguém vem questionar o que a gente faz, é invalidar o que a gente fez, sabe? E aí eu lembro muito do começo do Futuruerge, né? Quando o Futuruerge, lá em 2020, também no cenário da pandemia, olha como essas intervenções estão sendo ligadas, assim, né? E agora a gente tem esse relato da Bia que se dialoga muito. No começo da pandemia, falando brevemente, tá? Já vou terminar. Só tinha eu no projeto. E por quê? Porque era um projeto piloto, né? Tava todo mundo ali naquela situação de pandemia, eu também, e o trabalho era muito puxado. Então, a partir do tempo que o pessoal foi chegando, que novos monitores, quer dizer, que pessoas passaram para a UERJ e voltaram a atuar no projeto, que as coisas foram se estruturando. Então, eu queria dizer algo para você, era mais uma palavra mesmo, né?
que é uma frase da Angela Davis, que ela diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Mas a sua movimentação é uma movimentação que incomoda, porque é uma movimentação estratégica. Então, Bia, saiba que se há incômodo ao seu redor, né, pela sua atuação política, pela sua atuação estudantil, é porque é uma atuação legítima, é porque é uma atuação que se faz necessária nesse meio. Então, uma coisa também que me chamou muita atenção é o fato de você questionar os espaços de atuação. Poxa, eu trabalho aqui na UERJ, eu estudo na UERJ, passo o dia todo aqui, e vou só entrar e sair? Não vou fazer nada de diferente? Não vou propor nenhuma mudança? Então, parabéns, Bia, acho que eu falei demais, e vou deixar aí para caso alguém queira fazer alguma pergunta também. Ou elogiada, parabéns, enfim. Eu ia falar isso, gente. Se alguém quiser mandar parabéns para ela, aí vocês fiquem à vontade. Senão a gente vai seguir adiante. Uma. Agradeço aí a fala da Luísa, né? E, tipo assim, eu acho que Yansan me dando uma força surreal. Porque o que eu passei dentro dessa universidade, né? Na verdade, eu fui expulsa, entre muitas aspas, do coletivo que tinha aqui, que eu não vou falar o nome, mas muitas pessoas devem saber qual é, e por conta disso, né? Então, as pessoas vindo colocar na minha cara o projeto, eu falei assim, eu não gosto dessa questão de soberba, porque eu jamais vou falar, eu já conversei com o Manuel Soares, o meu projeto, ele se tornou um livro, né? Eu poderia muito bem me colocar uma etiqueta nisso. E muitas pessoas que me conhecem mais as minhas lutas, mas por conta dos vídeos que eu faço, né, da questão das bolsas, que também é uma questão racial, né, porque o direito das bolsas é uma permanência para nós, jovens de baixa renda, jovens pretos, pardos, indígenas. Então, tirando essa bolsa da permanência, restringindo o nosso acesso a ela, né, é uma coisa muito complicada. Eu esqueci de botar na minha apresentação agora que eu também sou a nova bolsista do projeto de producência de gestão democrática da educação brasileira, né, sobre orientação do professor João Batista, e já estamos aí nesses estudos da questão da gestão, né? E como devemos democratizar a educação. Mas o caso de democratizar a educação é algo muito além de ter reuniões de COC aberto, né? De ter reunião dos pais. A democratização da educação é que todos tenham uma boa educação, de acesso, né, acesso à alimentação, mas um acesso de educação de qualidade. Atualmente, eu sou mediadora no Colégio Sion, não sei se vocês já ouviram falar, é um colégio que fica no Cosme Velho, né? Então, é totalmente diferente o público que eu atendo do público do município, né? Eu nunca trabalhei em escola privada antes, eu estou me adaptando, né? Já me adaptei um pouco, mas deveria ter outros Sions espalhados aí, Sions gratuitos para toda a comunidade. Aí sim, a gente poderia ter uma conversa falando sobre fim das cotas, né? Porque aí todo mundo sairia do mesmo início. Mas como as coisas não são assim, então devemos lutar e temos como obrigação, mesmo sendo cotista ou não, de lutar a favor das cotas, né? Que é um método para poder nos fazer entrar e permanecer dentro da universidade e em outros lugares também. E mais uma vez, muito obrigada. Antes de eu passar a palavra para a Vitória, que é a nossa última apresentação do dia, eu lembrei de uma entrevista que eu vi da Thais Araújo, e que ela fala muito, que é muito parecido com o que você fala, que as pessoas achavam ela metida e as pessoas acham ela soberba. E assim, eu não sei se vocês já viram alguma entrevista com a Thais Araújo, ela é tudo menos. Mas, de qualquer forma, o que fica é que quando uma mulher preta, especificamente uma mulher preta, eu acho que isso acontece com mulheres, mas com mulheres pretas isso é muito mais forte. Quando ela existe de forma
que não pede desculpas, ela vai ser atacada. Você pode estar só vivendo a sua vida. E aí, né, vocês vêm com com o cérebro que olha em volta e vê tudo errado e fala, não vou ficar quieta aí, mesmo que o ataque venha e vem com muita força. Então, assim, não posso falar pelo Futureste, quem pode falar pelo Futureste é a Luísa, mas eu falo por mim e pelas pessoas que eu conheço. Você tem um apoio, só pelo trabalho que você faz, você merece esse apoio. E sempre que você estiver sentindo que como podemos dizer, está sendo atacada, se você precisar aí de forças, estamos aí, tá? Então, vamos passar a palavra para a próxima. Obrigada, Luísa, tá? Parabéns pelo projeto, também pela sua iniciativa. Vitória, vamos lá? Vamos para a última apresentação do dia. Antes da gente começar, mais uma vez, a lista de chamada vai aparecer no chat. Quem ainda não assinou e vai precisar sair, assina agora. E se vocês puderem continuar, eu tenho certeza que só pelo título a apresentação da Vitória vai ser babado. Pode falar, Vitória. Bem-vinda. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem? Então, beleza. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória, sou estudante de letras da instituição UERJ e sou bolsista no projeto Africantos, que é um projeto que visa a propagação da literatura africana e língua portuguesa. Minha orientadora é Andréa Castro e, antes de mais nada, assim, né, antes de tudo, eu queria agradecer às minhas amigas de projeto, Maiara e Fernanda, que estão presentes, e a minha inspiração, que é Selbinha Rai. Depois vocês vão entender por que ao longo do trabalho. Vocês estão vendo de lá? Tá. Pode... o título do meu trabalho é Corpos e Paisagem na obra Mansões e Puxadinhos, de Conceição Evaristo. A minha orientadora, Andréia, quando ela propôs esse trabalho, era para falarmos sobre a paisagem. Só que não meramente a paisagem. A gente queria pegar uma autora mulher, e escolhemos da literatura brasileira, que é Conceição Evaristo, para tirar todo o estigma que tem na questão da palavra morro. Por quê? No conto Mansões e Puxadinhos, existe uma divisão social entre as mansões e os puxadinhos, só que vocês, ao ler, você não vê a palavra morro, mas você consegue entender que é tudo ambientado no morro. Então, a professora, ela propôs, né, que tem, ao final eu fiz um artigo, e ao final desse artigo eu faço umas pesquisas com algumas pessoas, e elas leem um conto e tentam identificar onde elas viram se tem morro ou não. Elas tentam identificar a paisagem do local. Algumas colocam como bairro de elite, outras citam algumas favelas. Oi? Algumas citam favelas, só que não a mesma comunidade, vão citando outras. E aí a gente começa a analisar o quanto as comunidades que são distintas podem ou não se parecer. Porque tem aquele estereótipo, né, de que toda comunidade é igual, tem os mesmos seres, que tem a mesma cultura, e não é assim. Então, a nossa pesquisa vai nesse ramo. Pode descer para essa favor? Tá bom para ouvir? Eu estou falando muito rápido, senão vocês sinalizam. Beleza. Então, o projeto de pesquisa é dividido em análise da narrativa, experiências de corpos e corporeidade, escrevivências e a linguagem do poder. Pode descer. Pode descer, por favor. E eu escolhi a Conceição em si porque eu gosto muito de trabalhar literatura comparada, porque meu projeto inicial na literatura africana, eu comparo Aura do Espírito Santo, que é uma poetisa de São Tomé e Príncipe, com outras poetisas de São Tomé e Príncipe e com as poetisas brasileiras, como Carolina de Jesus e a Conceição Evaristo. Então, eu trouxe a questão da análise narrativa, que é você pegar esse texto, ler e identificar os problemas que ele contém. A narrativa
de Conceição Evaristo, na narrativa pela narrativa. Tem um slide que eu falo que é uma narrativa de manifesto, porque ela não escreve pelo gosto lírico, apenas pelo gosto lírico. Ela escreve para falar sobre as problemáticas que a população pobre, que a população que está na margem da sociedade está enfrentando. Então, no meu artigo, que esse trabalho todo é baseado no artigo, eu falo sobre a macrocefalia urbana, porque o processo de favelização começou entre o encontro de imigrantes, né? De imigrantes, de pessoas pobres e de pessoas que eram escravizadas, e essas pessoas foram deixadas a esmo. Os imigrantes ganhavam os saldos, né? Os imigrantes que vieram da Guerra de Canudos, e as pessoas que não tinham condições ficavam a esmo, e o que perdura até os tempos atuais. Então, por isso, da macrocefalia urbana. Eu trago a revolta da vacina e o movimento Bota Abaixo de 1903, porque dentro do conto, quando você lê aquele conto, você consegue associar com fatos históricos. No conto, o morro ele fica em cima e as mansões ele fica embaixo. Desse morro há uma paisagem bonita, as pessoas do morro enxergam o mar como... O mar tem toda uma simbologia, que será mostrada no próximo slide, tem o mar como uma lagoa, porque tudo que é bom, tudo que é próspero, está distante dessas pessoas. Essas pessoas não têm o mínimo, que é saneamento básico, que é uma educação de qualidade. Então, esse mar é não só a memória da ancestralidade, mas também a denúncia do que está bom está longe. O bom não, né? O que é o básico. Porque dentro das comunidades tem cultura. No conto, as pessoas que estão da comunidade, elas não conseguem se desenvolver no âmbito social, porque elas já estão pisoteadas o tempo todo pela questão do capitalismo, pela questão de serem separadas, de não quererem se verem como sujeitos, se enxergarem como sujeitos daquele local tão problemático. Aqui embaixo, eu sou de Duque de Caxias, eu moro na divisa, né? São João e Duque de Caxias. Então, a gente tem o lixão do Gramacho. Então, eu peguei essa imagem porque até hoje o lixão do Gramacho é desse jeito. São moradias perto ali do Preso Níquel, e você vê que é tudo muito precário. E como uma pessoa pode viver nesse local? Aqui eu trago a má distribuição de renda, entre outras coisas, de São Paulo, Alphaville, que você vê um condomínio onde tem lazer, onde tem uma piscina, quadra, uma casa boa, e as periferias, as pessoas um do lado do outro. Essas periferias me lembrou a questão da tuberculose, que no século XIX, muitos estudos sobre a tuberculose eram relacionados à questão da favelização, porque falavam que a tuberculose não estava vindo dos imigrantes, e sim estava vindo das pessoas que moravam juntas, próximas umas às outras, e superlotação em casa. Então, teve esse movimento da revolta da vacina, né, pelo Pereira Passos e o Oswaldo Cruz, que invadia a casa das pessoas e vacinavam de uma forma obrigatória, sem explicar o que era aquilo. Tanto que houve protestos e revoltas. E esse movimento de 1903, Bota Abaixo, porque o Bota Abaixo começou a demolir casarões. Essas pessoas já não tinham uma assistência do governo, e o pouco que elas iam construindo, juntando pedaços de papelão, madeira, o governo ainda fazia questão de destruir para transformar o Rio de Janeiro numa Paris, né, numa modernidade que excluía quem já estava sendo excluído. E eu trago a Lei 10.639, porque é uma lei muito importante. Para quem não sabe, essa lei é obrigatoriedade, não é a favor, obrigatoriedade, porém ela não é cumprida, do ensino de história africanas e afro-brasileiras em sala de aula. Ela é de 2003 e até hoje você não encontra essa lei sendo aplicada ou quando é aplicada, não é aplicada de uma forma correta, somente no mês de novembro. E eu trago a lei do direito real de laje. Quando eu estava fazendo meu artigo, eu fiquei sabendo dessa lei que nós, pessoas que moramos em bairros periféricos, a gente tem a nossa casa construída por aquele pedreiro ali que
teu pai é o amigo dele da barraca, constrói e vamos embora. Então, aquela obra, vamos embora. E essa lei, ela garante o direito da pessoa que é desfavorecida socialmente a construir o seu imóvel, porém, é de responsabilidade do Estado que esse imóvel não cause risco à vida dessa pessoa, entendeu? Aí começa dessas questões do IPTU, porque a pessoa não pode pagar, tem uma tarifa social. Então, essa lei, ela ressalva toda essa população que tem os famosos puxadinhos. Pode passar. Eu trago a parte de experiências de corpo e corporeidade. Existe uma diferença entre corpo e corporeidade. O nosso corpo, um corpo negro, um corpo de mulher, eu vou falar muito de mulher, porque a Conceição, nos seus contos, ela traz essa imagem muito forte da mulher, né? Ela fala de um coletivo, só que ela também fala de si como sujeito feminino. Então, eu trago corpo e corporeidade. Corpo de movimento, de coletivo, e corporeidade de singularidade, de quem você é perante o mundo. Eu trouxe a foto da Tasha da Tracy e do chavoso da USP, o Thiago Torres, porque a gente está quebrando estigmas. O Thiago, ele cursa Ciências Sociais na USP e ele é um cara que tem um traje, um visual favelado, um traje periférico. E se antes nossos pais falavam, não anda com esse cabelo, desse cabelo armado, não anda com essa blusa do Flamengo, que é o próprio time, né? A própria menção de ser flamenguista, que é remetida a uma coisa ilegal, o colar do Thiago, o Thiago já teve com vocês. Então, ele vai quebrando esses estereótipos, que eu posso sim acessar a universidade, eu posso sim fazer o curso que eu quero. Tem muitas pessoas que viram para mim, você faz letras? Como, tipo assim, nossa, você só teve nota para passar em letras? Que coitada, né? Não, eu escolhi estar no curso de letras. Até as nossas escolhas são julgadas. E trago as irmãs Tati Tracy, porque elas foram meninas muito pobres, só que agora elas têm um poder social e elas não se deixaram entregar a um padrão branco. Elas continuam utilizando uma roupa mais periférica, elas têm um jeito de falar, de se posicionar, que elas não deixaram esse padrão branco adentrar. E como Tasha Trace também era uma coisa que eu estava vendo, elas relançam, né, uma moda, a moda dos anos 2000, do cabelinho baixo, eu esqueci o nome dessa marca, mas daquele chinelinho, eu esqueci o nome. Bad Boy Hadley. Isso. Entendeu? Elas relançam uma coisa antiga que era muito, pelo menos, dos meus pais. E era visto como uma coisa, de um lado, que era quando minha mãe, né, queria ter, era visto como custoso, e agora é visto como uma coisa um pouco mais acessível, só que periférico. Então, você não precisa estar como as blogueiras de Instagram. Olha isso aqui da quebrada, também é maneiro. E você chega num baile, as meninas estão assim. E eu trago esse sujeito negro no campo social. No Conto Mansões e Puxadinhos, existe alguma família rica, né, que mora, uma família da elite, tá dando uma festa, só que acontece que tá um cheiro insuportável, tá tudo sujo, e eles começam a culpar as pessoas do morro, falando, vocês estão sujos, por isso que o ambiente está sujo. Eles atribuem o espaço com as pessoas, e você descobre que a sujeira, na verdade, não vem das pessoas da periferia, e sim deles, que não conseguem se cuidar, eles não conseguem se manter sem a gente. O centro da cidade não funciona sem a Baixada Fluminense, entendeu? É uma coisa que eu penso muito nisso. Quem sai daqui para ir para lá. Na narrativa, essas pessoas, elas vão sentindo, as pessoas do morro, que elas são o problema. Então, começa aquela desconfiança um do outro, e elas começam a tomar banho de forma excessiva, começam a limpar o local de forma excessiva. Eles chamam doutores para pesquisar qual o problema da água do rio, e eles chamam de todos os países, menos da África. Então, você já vê essa disparidade.
Só que ao longo da narrativa, eles colocam essas pessoas também para trabalhar, as pessoas da comunidade para trabalhar a serviço deles. Já que o problema é vocês, então vem cá e resolve esse problema aqui, vamos começar a investigar. E em nenhum momento, eles que estão numa posição ruim se dedicam também a isso. É aquela coisa, eles sujam, eles marcam corpos, marcam a natureza, poluem tudo e ainda se acham certos. Aqui eu coloquei essa questão do baile funk de projetos sociais, porque o baile é uma alternativa, com todas as problemáticas que tem, da comunidade ter um momento de lazer, e os projetos sociais, eles funcionam para que as pessoas consigam sobreviver. E no conto, Mansões e Puxadinho, essas pessoas começam a brigar por causa de um pessoal da elite que não faz parte da cultura delas, que é um pessoal que faz questão de distanciar. Então, a comunidade fictícia, né, é distante, porém as comunidades reais, elas têm essa necessidade de um precisar do outro, porque a política pública do Estado não chega. É igual o caso de mulheres que precisam deixar os seus filhos com outras mulheres, mulheres maternam uns filhos das outras, para que essa mulher possa trabalhar e aí ajudar a outra quando falta um leite, é aquela rede de apoio. Eu trouxe o Brasil, um país sensual. É a imagem, né, que a gente tem propagado, que propagam do povo brasileiro, e eu pensei muito na questão do turismo, que propagam para fora a questão do turismo. Quando eu fiz o artigo, eu convidei pessoas para refletirem sobre o conto e me retornarem com uma análise. E várias dessas pessoas foram citando favelas distintas. E eu pensei nessa questão de um país sensual, a questão do turismo. O turismo é muito forte. As pessoas vão para a Rocinha, vão para o Vidigal para fazer turismo, para tirar foto, para visitar. Não entra na minha cabeça uma pessoa que entra na casa do outro e acha que aquilo ali é só sobre turismo, sabe? É sobre a individualidade, é sobre uma cultura, e acha tudo o máximo. Eu comi, porque é diferente. Você beber essa cerveja no boteco do fulano, que você vê todo dia, que tipo pequena, e a outra pessoa simplesmente glamourizar aquilo, porque ela só passa no dia do turismo, no dia do tiroteio, no dia que falta ônibus, no dia que falta água, no dia que não tem coleta de lixo. Então, por isso que eu trouxe essa questão do Brasil, não como um país sensual, mas sim como uma potência, como é o caso das Gêmeas, Tasha Trace e do Chavoso da USP. Alegorias da narrativa. Esse quadro é de um mano da minha quebrada, é do Edu Ribeiro, ele é aqui de Caxias, e quando eu estava produzindo um artigo, a minha orientadora pediu que eu relacionasse com outro tipo de arte, porque eu sou poetisa. E aí eu fiquei pensando o que seria. E aí essa imagem, um belo dia, quando eu estava escrevendo, brotou na minha tela, e eu falei assim, pronto, eu tenho uma arte para a gente colocar no artigo. E é muito potente isso, né? Porque eu já segui o Edu, mas eu não tinha me atentado que é Edu Ribeiro, para quem quiser procurar no Instagram, eu não tinha me atentado que o cara é cria da Baixada, sabe? Tá super pertinho de mim. Porque a gente tem que sair do nosso meio toda vez ir para o centro do Rio para apreciar a arte, sabe? Tem batalha de rima onde eu moro, tem batalha de slam, eu já fui poetisa de slam, e os crias estão tudo fazendo arte potente, só que aquilo ali não é valorizado pela gente. Eu tenho um amigo, Maui, que ele é cantor da Baixada, ele tem uma música dele que ele fala, eu não quero sair daqui, por que vocês não vêm para cá, sabe? Para as pessoas que estão em zonas de conforto. Essas alegorias da narrativa é o que a Conceição Evaristo vai trabalhar. O mar, como eu já falei, como uma fonte de ancestralidade, como todo saber e conhecimento dos nossos ancestrais que faleceram não, né? Dos nossos ancestrais que foram violados e os seus corpos, sua ancestralidade se encontram até hoje. A Conceição tem muito essa coisa da água que leva, então, muitos desses elementos da natureza. O morro personificado, eu botei o morro como personificado
por mais que o morro não tenha voz, eu acho que é o morro que dá voz às pessoas. O local de onde você vem te constitui como cidadão. Então, eu arrisquei colocar o morro como uma forma de personificar. Porque as gírias que você fala de um lugar não é a mesma gíria que você vai falar do outro, é a forma como você se veste, os rolês, é tudo muito diferente. E essa imagem feminina que eu já deixei imposta, que a Conceição traz muito bem, essa imagem, né, da mulher que está saindo para a labuta. E no conto, tem uma parte que uma parte que fala sobre as mulheres que descem para cuidar da casa, dos filhos, das senhoras. E nesse processo de favelização, as mulheres elas ganham mais autonomia. Elas ganham mais autonomia para. Eu pesquisei algum dado, né? Agora eu não vou lembrar. Elas começam a ganhar mais autonomia para estudar, porque elas não querem estar ali naquela condição social de você estar numa. Quando eu era mais nova, eu moro num lugar que nem chega a ser tão comunidade assim, sabe? E eu ficava tipo assim, nossa, a vida é isso, sabe? Você fica adolescente, você engravida de um maluco e a sua vida é condicionada a cuidar de uma criança. Não que isso seja ruim, mas quando é uma escolha e quando você não é uma jovem de, sei lá, 12, 13, 17 anos. É assustador. Você está na escola e ter. Então, essa imagem feminina da mulher que não está só ali para servir, mas da mulher que vai sair para estudar, que vai frequentar uma universidade, que vai trabalhar no centro da cidade ou que vai trabalhar em outro local, que tem alternativas de escolha. E não só nesse conto, mas outros contos da Conceição, ela traz muito essa imagem da mulher, não da mulher forte, mas da mulher que está vivendo a sua própria vida. A escrevivência é isso, né? O neologismo que ela cria. É as dores e a felicidade de ser. Danças e brincadeiras. A dança e brincadeira no conto é porque depois disso tudo já chega mais para o final do conto, depois de toda essa questão deles serem lidos como pessoas sujas, como pessoas inferiores, do que o racismo estrutural causa, de você se sentir uma pessoa inferior, eles conseguem enxergar que aquele problema todo não é deles. E ninguém precisa doutriná-los, falando isso é certo ou isso é errado. Eles começam a perceber a questão da inteligência, de sermos sujeitos ativos de nossa própria vida. Então, eles vão, recolhem todo aquele lixo, tem todo aquele trabalho, e sem reclamar como a ancestralidade está ligada com a natureza, só que depois eles, não, isso não é um problema nosso, é um problema que nos impuseram, e olha como a gente está vivendo a vida, sabe? Olha como a gente cuida desse espaço, eles criam um núcleo se antes eles eram distantes. Depois que eles percebem que se eles ficarem, os personagens, né, do morro, sem se conectarem, a elite, o capitalismo vai devorá-los. Então, eles se unem como coletivo, e essa é uma imagem muito bonita, porque eles descem do morro e eles enxergam que não era uma lagoa esse tempo todo. Na verdade, era um mar dos ancestrais, era um mar para eles brincarem, para eles dançarem, deles se unirem nessa coletividade e viverem algo mais tranquilo depois de tudo que eles passaram. Pode passar, por favor. Escrevivências. Além da Conceição Evaristo, eu trouxe outros escritores que tem uma escritora dessa que está aqui com a gente, que é a Selminha Raime, é a madrinha, agora é assim. Selminha publicou recentemente, mês passado, de Cadernos Negros, na edição 45. Né, Selminha? Depois você aparece ali, porque, nossa, gente, isso é muito importante. O Cadernos Negros, para quem não sabe, é uma coletânea organizada, um dos organizadores é o CUT, como vocês estão vendo, e tem Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Carlos Assunção, vários nomes de um movimento, porque se esses artistas não eram publicados antes, eles se reúnem e falam, não, a gente tem que fazer acontecer. Eles vão na porrada. Então, eles começam a escrever sobre as suas vivências, por isso que é escrevivências. E não só escrevivências, de escrever a respeito de si, mas sim como uma escrita, como um manifesto, sabe? De que somos escritores. E o que a Conceição fala não é aquela coisa de somos escritores negros.
Porque ninguém apresenta Clarice Lispector, uma escritora branca. Somos escritores e nem apresenta, sei lá, Alencar, o escritor homem. Não, ela é uma escritora e ela não precisa de autorização. Ela se dá, entendeu? Então, a Esmeralda Ribeiro, ela é jornalista, escritora e ativista. O Cuti Luiz é escritor e um dos criadores da consagrada série Cadernos Negros. E a Cadernos Negros, que é a série dos cadernos, né? Ela está dentro do Quilombo hoje, que é do Quilombo hoje, que é um movimento artístico mesmo, literário, mas não só literário, teatral, para que essas outras formas de expressões artísticas elas consigam se manter unidas. A gente tem a Selminha Rai, que é revisora, transcritora, escritora, militante, professora. Recentemente, estou enchendo muito sua bola, amiga. Recentemente, a Selminha Rai, ela transcreveu os escritos de Carolina de Jesus para a Companhia das Letras, então isso é um marco muito importante de ter alguém, Selminha de Queimados. Então, assim, uma coisa muito próxima, Caxias, Queimados, ter essa potência, sabe? E viva. Eu trouxe pessoas que estão vivas. A gente tem muito essa coisa de relembrar a morte. Então, eu escolhi pessoas que estão vivas. O Carlos Assunção, que ele já é um idoso, só que ele não é muito lembrado. Eu conheci a obra do Carlos quando eu estava pesquisando. Eu falei, cara, o cara tá vivo, sabe? O cara tá inteiraço, podendo fazer várias coisas. E cadê que as escolas, que a nossa literatura tá contribuindo para manter a memória dele presente? Ele contribuiu muito, porque o Cadernos Negros não é uma coisa que saiu hoje, sabe? 1978. No curso de letras, a gente não conhece Cadernos Negros. Nas escolas, a gente não conhece. Parece que é um nicho, mas é um nicho que toda hora está tentando sair desse nicho e alguém vem dar uma porrada e tenta sair, tá? Então, gostaria muito depois, se vocês puderem pesquisar. O Carlos Assunção, ele é um poeta que é considerado um dos decanos da literatura afro-brasileira. Ele é muito importante, sabe? Ele é um dos mais importantes, assim, referência. E onde estão as pessoas que não estão referenciando? Onde estão as pessoas que não estão comprando os livros desse cara? Não estão reverenciando em vida? Aí, daqui a pouco, Deus me perdoe, ele morre e sai no jornal e, quem é esse cara? Entendeu? Então, tem muito disso. Fazer valer em vida. De novo, hoje a bola da Selminha. A gente tem aqui o Carolinas, né? A linguagem tem poder. E eu trouxe o Carolinas porque é uma iniciativa da FLUP do ano de 2020. E eu e a Selminha Rai, a gente participou desse processo seletivo. A gente enviou uma carta, o objetivo era enviar uma carta para a Carolina Maria de Jesus. E aí eu nem acreditava. Eu escrevi assim no último dia, mandei, fomos selecionadas, estudamos durante 4 meses sobre a vida e obra de Carolina, resultou no livro que tem contos e eram bancas. Então, eu acho que era 4 ou 6 bancas, cada banca com 30 mulheres negras, e a gente, numa pandemia louca, todo mundo já assustado, a gente estava se unindo de modo online, um evento que seria presencial, para escrever sobre Carolina. Então, ali era muito um desaguar, né? Tinha dias que eu chegava puta ali e falava, eu não aguento mais esse governo que entra nas periferias e mata as pessoas. Eu não aguento mais todo mundo passando fome, eu não aguento mais ver todo mundo morrendo. Então, isso aí foi um processo de cura e um processo de tornar a gente potente. Eu já falei sobre a questão do neologismo, né? A linguagem tem poder. A linguagem tem poder porque a gente publicou, nós somos moradores da Baixada Fluminense, sabe? A gente poderia, todo mundo é alguém, mas eu estou falando no meio social não ser ninguém. Então, publicamos, neologismo eu já expliquei, criar novas palavras, o lirismo de Conceição, a metáfora que a Conceição utiliza para tornar a vida mais leve, e a escrita como manifesto. E não é revolta, não é escrita revolta pela revolta, mas é escrita como uma forma de você se ver potente, de potencializar outros. Pode descer, por favor? Nas referências bibliográficas, pode descer. Fazendo, por favor. Imagina.
Esse é o Africampus, né? Tem no Instagram, o grupo de pesquisa que eu faço parte. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim e pela minha orientadora, Andréa Castro. Muito obrigada, gente. Esse que foi. Bom, Vitória, muito obrigada. Eu tô meio perdida ainda nesse. Foram muitas informações muito legais e muito importantes. Antes de eu abrir para as perguntas, a gente está caminhando para o final do nosso evento. Então, eu gostaria primeiro que a gente se organize para tirar o nosso print. Luísa, se liga aí para a gente conseguir. Aí, quem puder abrir a câmera para aparecer, vai ser legal. Quem não puder, fica aí, que vai aparecer o rostinho de vocês, a carinha de vocês. E quem ainda não assinou, por favor, vamos liberar de novo o link da lista para quem caiu e não conseguiu assinar. Então, eu acho que dá para a gente dar uns 2 minutinhos para vocês irem assinar e se arrumarem, tá? Vou esperar. 54, quando for 56, a gente tira o print e Desligar a continua. câmera. Não precisa, só se você puder, tá? Então, 2 minutinhos para vocês fazerem maquiagem, cabelo, etc. E assinar a lista de chamada. Tá muito claro o meu rosto, né? A luz aqui no meu rosto. Não tem Tá problema, ok? dá para te ver. Tá bom. Luísa, você que manda, você que vai tirar. Tá bom, gente. Todo mundo congela aí, porque vou botar aqui. Calma aí. Os 3 e... Foi! É porque sempre que eu boto para ir o print, demora uma eternidade. Foi. Foi, todo mundo já. Quem precisar sair, quem for se organizar para ir para a manifestação, vocês estão liberadas. Porém, no entanto, a Vitória vai continuar aqui com a gente mais um tempinho. Quem quiser fazer perguntas, estamos aqui também. Não deixem de assinar a lista, porque sem assinar a lista, nós não temos certificado. Certificados são importantes, todo mundo precisa deles para se formar. Então, Luísa levantou a mão, mais alguém levantou a mão? Pode falar, Luísa. Bom, eu queria parabenizar a Vitória pela pesquisa. Estava muito ansiosa para ver, né, esse dia, de fato. E agradecer também a presença da professora que está aqui conosco. Né? Eu fico sempre muito encantada quando a temática gira em torno da leitura, da escrita, né, desses processos. E acho que eu peguei muito disso com a atuação que eu tive num projeto de extensão, né, que era justamente da Faculdade de Educação, né, mas ele tem uma abordagem mais para a roda de leitura, que é coordenada pela professora Márcia Cabral. E aí eu tenho uma pergunta para você, Vitória, sobre a questão do curso de letras e também do seu ingresso na universidade, né? Um dos pontos que você tocou, que é uma coisa muito forte, que eu percebo em alguns espaços da universidade, é essa questão da estética, né? De como os espaços sociais eles vão nos moldando. Então, assim, se eu sou uma pessoa acostumada a andar de chinelo, toda vez que eu vou de chinelo para a faculdade, eu me sinto um alien. Eu sinto que está todo mundo me julgando e alguns professores julgam mesmo, na cara dura, assim, na sala. Pelo menos na pedagogia a gente tem relatos como esse, né, de professores falando que chinelo não é coisa de sala de aula e blá, blá, blá. Então, eu queria saber como que foi para você essa recepção na UERJ, como que foi o seu ingresso, sobretudo no curso de letras, né? O meu curso é pedagogia, eu tenho um pouco de contato com a letras por conta do projeto, mas não se compara ao contato que uma estudante tem. Então, era isso mesmo a minha pergunta. Então, eu estava falando disso ontem. Eu sou a pessoa que menos vou arrumada para a faculdade, porque, cara, tem gente que trabalha, tem gente que estuda, a faculdade te gera ansiedade, então a última coisa que você vai pensar em fazer é se arrumar. Se você conseguiu tomar um banho hoje, parabéns, bota uma estrelinha aí no seu dia.
entendeu? E a questão da graduação, eu penso muito no... Quando eu entrei na UERJ, por ser um espaço elitista, querendo ou não, eu via a UERJ como um muro. Eu falava isso muito para a Selminha, que a gente sempre tem essas trocas surtadas. Muito como um muro. Depois, agora assim, eu vejo como um espaço de vivência. Falando nisso, eu quero até agradecer a Fernanda e a Mayara, que são minhas amigas do projeto, entendeu? Você cria afetos. E aí... Mas você é o que você é. Não tem como. Eu não consigo ir para a UERJ, sair de Duque de Caxias, chegar toda limpinha, cheirosinha, por mais que eu tente, não no Maracanã, porque tem um trem que quebra, tem o metrô que até você ir para Pavuna é um inferno. Então, às vezes, o que dá para fazer, meu amor, é você tomar um banho, prender o seu cabelo e ir, porque amanhã é outro dia, entendeu? Eu vou de chinelo, né, para a faculdade. Eu aposentei meu chinelo, que eu tinha um chinelinho que todo mundo olhava pro meu pé que sabia que era eu. E a minha família fala muito, né? Nossa, você deveria se arrumar mais, você deveria ir bem apresentada, porque eu sou a primeira da minha família a fazer uma graduação. Então, tipo, você vai com essa roupa para a faculdade? Eu vou, porque o meu conhecimento ninguém tira, sabe? É meu. Não importa o que as pessoas falam ao meu respeito. Eu sou o que eu sou e é isso. Eu tô aqui, eu tô apresentando com vocês, eu tô em projeto de pesquisa, eu tô tentando, eu acho que é uma sobrevivência. Então, eu acho que tem outras coisas tão pesadas que você tem que lidar dentro da graduação, a quantidade de leitura, não ficar ansiosa, lidar com professores totalmente loucos, que é coisa mais tola é você se importar com o que você vai usar. É o que eu coloquei, né? Catástrofe Trace. Elas estão ganhando dinheiro pra caraca, fazendo música pra caraca, trabalhando, viajando, e a gente está consumindo, está comprando, sabe? É o mercado. E com o estilo delas. É isso, eu acho. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Deixa só eu falar rapidinho, que isso que você falou é muito importante. Eu não quero entrar num... A gente não tem nem tempo para isso. Mas, assim, existe... o machismo faz isso com as mulheres. A gente precisa estar bonita. A gente precisa estar maquiada. Mano, o cara bota uma camiseta e uma bermuda e vai embora. E vai... Sabe? E eu acho que essa cobrança de mulher... Para as pessoas periféricas... Eu ia falar mulheres periféricas, mas eu acho que isso é uma parada que tem mais a ver com raça e com espaço urbano do que com gênero nessa questão. Se você sair de casa de sandália de dedo, shortinho, você pode morrer. Sabe? Eu sei que é uma questão, tipo, você pode não sair de short igual as meninas que você citou, por N questões, mas assim, eu preciso passar maquiagem? Não. Entendeu? Eu preciso estar com o meu cabelo impecável? Não. Sabe? Mas eu acho que isso é uma preocupação, e aí a gente não tem tempo para dissertar sobre por que isso é uma questão. Mas, assim, eu ia falar também que eu vou de sandália de dedo, eu tô acostumada a ir de pijama. Eu vim de uma faculdade, eu vim de um outro curso que as pessoas iam de pijama virado 3 dias. Então, assim, ninguém liga. E me chamou muita atenção a Luísa falar isso, porque não que eu já tenha te visto de sandália de dedo na UERJ, mas assim, você é uma pessoa tão absurdamente potente que o que você está usando me importa muito pouco. Só isso que eu queria dizer. Mais alguém tem mais alguma coisa para falar, gente? Vamos falar, vamos perguntar, vamos aproveitar a oportunidade. Eu estou fazendo um curso na Academia de Letras. E aí, quando você chega na Academia de Letras, todo mundo aquela formalidade, que sei lá o quê. É um curso de escrita. E aí eu vou com a minha blusa lisa preta, uma calça jeans e amanhã outro dia de novo, porque eu não tenho tempo, meu amor, para ir linda. E a preocupação das mulheres pretas, né? Porque é um curso da FLUP, da FLUP... eu esqueci o outro nome do outro patrocinador. Só que as mulheres vão muito arrumadas e ficam, nossa, mas eu tô muito bem para estar aqui. E os caras vão com camisa de time. E é isso. Eu acho que vão até sem camisa se bobear qualquer dia desses. É uma perda de tempo. Não digo que é perda de tempo, é perda de energia. A nossa energia é muito limitada.
Eu tenho 10 textos para ler. Eu não vou ficar 20 minutos na frente do meu armário escolhendo roupa. Não. E eu sinto que isso é uma demanda nossa, assim, de mulheres e especificamente de pessoas periféricas, porque eu vejo isso em meninos também. Eu moro em São Gonçalo e você vê na rua, você consegue ver, ó, aquele menino vem de uma periferia, mas ele não quer se identificar desse jeito, sabe? Então isso é muito claro. Isso que eu falei da questão que, tipo, eu acho que ultrapassa um pouco da coisa do gênero. As mulheres, obviamente, sofrem mais com isso, mas o gênero, nesse sentido da periferia, é muito mais forte ser da periferia do que ser do gênero masculino. Fala, Lu. Não, o que eu ia comentar, você acabou passando mesmo, mas essa discussão é muito interessante, inclusive dá até para a gente, ó, ter outro momento e alguma outra oportunidade, viu, Vitória, para a gente conversar mais, porque isso é uma coisa que me acompanha, gente, a vida inteira, né? Eu cresci com as pessoas falando isso e com esse pensamento de que as pessoas só vão me escutar se eu tiver do jeito que elas imponham que eu esteja, né? Então, assim, é muito caminho, é muita literatura mesmo, e a literatura com narrativa política, como você falou, da escrita da Conceição Evaristo, né? Eu acho que a nossa forma de comunicação ela vai se tornando política, e aí você fala, mano, chega dessas imposições, chega desses muros, como a gente via, como você mesmo falou sobre a UERJ ser como se fosse um muro, né? A gente vai quebrando isso à força, né, com o passar do tempo, mas acho que essa questão estética atravessa muito a minha vivência, o meu caminhar dentro da UERJ, infelizmente. E agora que eu estou conseguindo terminar uma graduação, inclusive tem várias pessoas aqui que estão terminando também a pedagogia esse ano, tem a Júlia aqui, a Yasmin, eu não tenho certeza se vai terminar logo esse ano, mas quando a gente vai chegando no fim, parece que a gente encerra um ciclo e a gente se liberta, de fato. Então é isso, gente. Gostei muito dessas trocas. E era isso mesmo que eu queria acrescentar. Obrigada. Gente, então acho que eu vou liberar vocês. Conseguimos fazer num horário que, se quem quiser ir para a manifestação, é muito importante. Eu só não vou porque eu estou a 3 horas de distância. Quando eu chegar lá já vai ter acabado. Mas, assim, obrigado a todo mundo que participou, a todo mundo que mandou trabalho, para a gente estar sempre fazendo essa troca. É muito importante, trazendo perspectivas diferentes do que a gente discute em sala de aula. A intervenção cultural é para isso, sabe? A gente não faz essas discussões a partir da subjetividade. A gente faz essas discussões em sala de aula a partir de um texto que a gente leu, de um acadêmico, né? Normalmente, pelo menos a minha experiência tem sido essa. É muito difícil a gente pegar até uma obra literária para discutir nesse sentido. E então eu queria muito agradecer a todo mundo que participou dessas intervenções, tanto de manhã quanto agora. E espero ver todos nos próximos eventos da Semana Futuro ERJ, que está tendo até dia 14, né? E força, fé, foco. Obrigada mais uma vez. Espero que todo mundo tenha